O Egito é um lugar fascinante, disso todos nós sabemos. Há uma razão pela qual sua história e mitologia despertam tanto a curiosidade das crianças e continuam a encantar o mundo inteiro. Mas não são apenas os acontecimentos do passado que tornam o Egito tão interessante. Coisas curiosas ainda acontecem por lá nos dias de hoje. E agora, vamos explorar 20 descobertas no Egito que chocaram o mundo. Número 20. O Livro dos Mortos. Nossa lista começa com uma descoberta verdadeiramente fascinante e um tanto assustadora. O Livro dos Mortos, encontrado recentemente em Saqqara, um vasto cemitério egípcio e cidade dos mortos. Saqqara foi um dos principais locais de sepultamento durante o Império Antigo e o Médio, onde muitas tumbas e templos foram erguidos em homenagem aos mortos. Este Livro dos Mortos foi encontrado dentro de um sarcófago, envolto em delicados papiros. Este texto antigo era uma espécie de guia detalhado para a vida após a morte, incluindo orações e feitiços que ajudavam o espírito a superar os desafios do além. O que torna este achado ainda mais extraordinário é que, diferentemente de outras descobertas do Livro dos Mortos, este está extremamente bem preservado. Os especialistas acreditam que foi escrito entre 1600 e 1300 anos antes de Cristo. Cada ilustração e inscrição revelam crenças profundas sobre a morte, o julgamento final e a transição da alma. Para os egípcios, a morte era apenas uma nova etapa da existência, e o Livro dos Mortos funcionava como um verdadeiro manual, garantindo que o morto fosse capaz de passar com segurança pelos perigos do outro mundo. Número 19. Joias de meteoritos. Os egípcios sempre foram atraídos pelo brilho e a beleza das joias, mas essa descoberta em particular chamou ainda mais atenção. Em uma tumba com mais de 5.000 anos, foram encontradas joias feitas de meteoritos. Essas contas, que eram usadas como amuletos e adornos, representam o uso mais antigo de ferro conhecido no Egito. Naquela época, o ferro era raríssimo e altamente valorizado, especialmente quando se tratava de fragmentos que caíram do céu, literalmente vindos do espaço. A análise científica comprovou que o metal nas joias possuía altos níveis de níquel, um indicativo de que veio de meteoritos. Esse tipo de ferro celestial, como era chamado, era associado a poderes divinos e frequentemente utilizado em objetos de culto. Acredita-se que esses fragmentos de meteoritos tenham sido trabalhados com técnicas rudimentares de aquecimento e martelamento, muito antes de o ferro ser amplamente usado. Esses amuletos não apenas adornavam o corpo, mas também simbolizavam a conexão com os deuses, refletindo a importância espiritual que os egípcios atribuíam aos elementos da natureza. Número 18. Estátua giratória. Entre as descobertas mais curiosas, encontramos uma pequena estátua de um homem chamado Nebsu, que é mantida no Museu de Manchester, no Reino Unido. Em certo momento, os funcionários do museu perceberam que a estátua, que deveria permanecer estática, começou a girar sozinha dentro de sua vitrine de vidro. A câmera de segurança captou a estátua mudando de posição lentamente, o que gerou diversas teorias, desde maldições até manifestações sobrenaturais. Porém, um grupo de pesquisadores desvendou o mistério. As vibrações dos passos das pessoas que visitavam o museu e do tráfego intenso nas proximidades faziam com que a estátua girasse levemente sobre a superfície de vidro. Mesmo que não tenha se tratado de um fenômeno paranormal, a história da estátua que se movia aumentou o interesse público pelo museu e destacou o impacto das peças egípcias na imaginação popular. Número 17. A múmia gritando. Poucas imagens são tão aterrorizantes quanto a de uma múmia com o rosto congelado em um grito eterno. A múmia em questão é de uma mulher chamada Meritamon, encontrada em Deir el-Bahari. Segundo as análises, ela provavelmente sofreu um ataque cardíaco fatal, e o rigor mortis fixou seu rosto em uma expressão de agonia. Meritamon era uma mulher de classe alta, e o exame revelou grandes depósitos de gordura nas artérias, indicando que tinha uma alimentação rica, provavelmente composta por carnes e doces, luxos que poucas pessoas podiam desfrutar na época. Esse achado reforça o entendimento sobre as práticas de mumificação e nos ajuda a compreender mais sobre as condições de saúde das elites egípcias. Acredita-se que, após morrer sozinha, o corpo de Meritamon foi encontrado horas depois, já em um estado avançado de rigor mortis, o que fez com que sua expressão aterrorizada ficasse eternamente gravada. Esse detalhe também ilustra como, mesmo em uma sociedade avançada como a do Antigo Egito, as emergências médicas eram enfrentadas com poucas ou nenhuma solução.
Número 16. O Jogo da Morte. Senet era um jogo de tabuleiro popular entre os antigos egípcios, jogado por pessoas de todas as classes sociais. Além de ser um passatempo, o jogo possuía um simbolismo profundo, relacionado ao além. No tabuleiro, os jogadores movimentavam suas peças para alcançar o final, que representava a jornada da alma pelo reino dos mortos. Descobertas arqueológicas mostram que Senet era considerado um ritual sagrado, e algumas versões eram colocadas em túmulos para que os mortos pudessem jogar durante a eternidade. O jogo era tão popular que figuras como a rainha Nefertari, esposa de Ramsés II, foram retratadas jogando Senet. Os antigos egípcios acreditavam que, ao vencer no Senet, a alma conseguia passar com sucesso pelos obstáculos do pós-vida e alcançar a bem-aventurança eterna. Esse achado nos dá uma visão única da relação entre entretenimento e espiritualidade para os egípcios, além de reforçar o quão importante era preparar o espírito para a próxima vida. Número 15. Falcões decapitados e inscrições misteriosas. Em 2022, arqueólogos descobriram um santuário em Berenice, antiga cidade portuária egípcia, contendo algo em comum: os restos de 15 falcões decapitados, colocados em um pedestal ao lado de um monumento com inscrições em grego. Falcões eram sagrados no Egito e muitas vezes associados ao deus Horus, o que sugere que esses pássaros podem ter sido oferecidos em rituais. Além dos falcões, uma inscrição no santuário proibia ferver cabeças no local. Este detalhe deixou os pesquisadores intrigados, pois não havia registros de práticas semelhantes em outros santuários egípcios. Alguns especialistas acreditam que os falcões decapitados representam uma oferenda única, talvez de caráter regional. Outros veem nisso um exemplo do sincretismo entre as tradições egípcias e gregas, já que o local continha elementos das duas culturas. Este enigma certamente dará muito trabalho aos arqueólogos para ser desvendado. Número 14. A múmia da rainha Nefertiti. Em 2022, um arqueólogo renomado anunciou que havia encontrado a múmia da rainha Nefertiti, uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Egito. Nefertiti era esposa do faraó Akhenaton e possuía grande influência na corte. Sua beleza lendária e seu papel político fazem dela uma figura histórica de grande interesse. No entanto, até hoje não se sabe onde Nefertiti foi enterrada. A nova descoberta foi vista com cautela, já que muitos arqueólogos tentaram encontrar Nefertiti no passado e não obtiveram sucesso. Caso seja comprovado que a múmia é de fato da rainha, este seria um dos achados mais importantes da arqueologia egípcia dos últimos anos, trazendo respostas para mistérios antigos e potencialmente revitalizando o turismo no Egito. Número 13. Mãos amputadas. Uma descoberta macabra chamou a atenção dos arqueólogos. Diversas mãos amputadas encontradas em fossos de cerca de 3.600 anos. Os guerreiros egípcios tinham o costume de cortar as mãos direitas dos inimigos, como forma de desonrá-los e evitar que eles usassem sua força na vida após a morte. Essa prática também lhes permitia obter recompensas, pois as mãos podiam ser trocadas por ouro com os líderes militares. Este costume, conhecido como prática das mãos decepadas, é mencionado em registros antigos e representava tanto uma prova de vitória quanto um troféu de guerra. Esse achado não apenas confirma essa prática, mas também destaca o valor simbólico e econômico das partes do corpo no Egito Antigo, um aspecto pouco explorado até então. Número 12. Filhotes de leão mumificados. Em Saqqara, local sagrado para os egípcios, foram encontrados animais mumificados de diferentes espécies, incluindo 2 raríssimos filhotes de leão. No Egito Antigo, leões eram associados ao poder dos faraós e à deusa Sekhmet, símbolo de força e proteção. Esses filhotes, cuidadosamente preservados, reforçam a relação sagrada entre os egípcios e os animais. A mumificação de animais era uma prática comum, mas a descoberta de leões é extremamente rara, sendo uma das poucas evidências físicas de que esses animais majestosos eram tão reverenciados a ponto de serem mumificados. Isso também mostra que a prática era muito mais abrangente e detalhada do que se imaginava. Número 11. Bonecas Shabti. Os antigos egípcios tinham uma visão complexa da vida após a morte. Eles acreditavam que a vida no além seria como na Terra, com a necessidade de realizar tarefas. As bonecas Shabti eram pequenos modelos em formato de servos, colocadas nas tumbas para assumir essas tarefas em nome do falecido. Cada boneca Shabti possuía uma função específica, determinada por encantamentos inscritos, que, segundo a crença, permitiam que elas ganhassem vida no outro mundo.
Essas bonecas, muitas vezes, eram feitas de materiais como madeira, pedra ou argila, e eram extremamente detalhadas. Em tumbas de faraós e nobres, centenas de bonecas podiam ser encontradas, indicando a preocupação com o trabalho no além e a importância da preparação minuciosa para o pós-vida. Número 10. A mais antiga cervejaria. Em Abidos, foi encontrada a que pode ser a cervejaria mais antiga do mundo, com mais de 5.000 anos. Acredita-se que a produção de cerveja no local servia para suprir festivais religiosos e celebrações. A cervejaria tinha grandes caldeirões e um sistema de produção em larga escala, capaz de produzir até 20.000 litros de cerveja por lote. A bebida era fundamental em rituais e cerimônias, e era considerada um presente dos deuses. Esta descoberta lança luz sobre o papel da cerveja nas práticas religiosas e mostra que o Egito Antigo possuía tecnologia avançada para a produção em massa de alimentos e bebidas sagradas. Número 9. A Cidade Real de Luxor. Em 2021, arqueólogos encontraram uma cidade de 3.400 anos em Luxor, conhecida como a Cidade Dourada Perdida. A cidade foi fundada por Amenófis III e continuou em uso até o reinado de Tutancâmon. Trata-se da maior cidade antiga já descoberta no Egito e inclui residências, oficinas e locais administrativos, refletindo a vida cotidiana no auge da civilização egípcia. Esta descoberta é significativa porque, até então, a maioria dos vestígios de vida cotidiana vinha de templos e tumbas. A Cidade Dourada oferece uma visão direta e sem precedentes de como viviam os egípcios, seus hábitos, trabalhos e estilo de vida. Número 8. Câmaras secretas na Grande Pirâmide. Utilizando tecnologias de mapeamento avançadas, cientistas identificaram uma câmara oculta dentro da Grande Pirâmide de Gizé, com 30 metros de comprimento. Embora ainda não se saiba o propósito desse espaço, alguns acreditam que ele poderia ter servido para fins religiosos ou como parte da estrutura interna. Esse achado destaca como a Grande Pirâmide, mesmo após milhares de anos de pesquisa, ainda guarda segredos profundos. A estrutura intrincada e o simbolismo desta pirâmide continuam a intrigar estudiosos e fascinam o mundo. Número 7. Túnel de Cleópatra. Cleópatra é uma das rainhas mais célebres do Egito Antigo e sua vida continua envolta em mistérios. Em uma nova descoberta impressionante, arqueólogos encontraram um túnel subterrâneo que pode levar ao túmulo de Cleópatra. O túnel, com aproximadamente 1.500 metros de extensão, foi esculpido em rocha sólida sob o templo de Taposiris Magna, na região de Alexandria. Este templo já era conhecido como um possível local de descanso para Cleópatra e seu amante, Marco Antônio. Alguns especialistas sugerem que o túmulo de Cleópatra e Antônio foi intencionalmente escondido neste local para proteger o casal real. Escavações iniciais já revelaram artefatos valiosos, incluindo moedas com o rosto de Cleópatra e estátuas de deuses e deusas. A estrutura do túnel é um feito de engenharia impressionante, e as semelhanças com outras obras subterrâneas gregas e romanas fortalecem a teoria de que Alexandria era uma verdadeira cidade sob a cidade, repleta de passagens e câmaras secretas. Até o momento, poucos segredos foram revelados, mas os arqueólogos esperam que o túnel leve a uma das descobertas mais aguardadas da arqueologia. Número 6. O Labirinto de Hawara. Hawara é lar de uma das construções mais enigmáticas do Egito Antigo. O Labirinto de Hawara, supostamente construído pelo faraó Amenemés III. De acordo com relatos antigos, especialmente o de Heródoto, o labirinto possuía cerca de 3.000 salas interligadas, distribuídas em múltiplos níveis, que seriam conectadas por uma série de corredores e câmaras subterrâneas. Ele descreveu o local como além das palavras, com uma complexidade que supera qualquer construção da época. Embora o labirinto tenha sido mencionado por vários historiadores, ele ainda não foi totalmente descoberto. Nos últimos anos, uma combinação de radar de penetração no solo e drones permitiu identificar algumas câmaras abaixo das areias de Hawara, o que reacendeu o interesse em desvendar esse mistério. O labirinto de Hawara é frequentemente comparado ao lendário Labirinto de Creta, o que aumenta o fascínio sobre sua construção e os segredos que pode esconder. Se encontrado, poderia ser um dos maiores tesouros arqueológicos já revelados. Número 5. Templo Antigo de Buto. Em Buto, uma das cidades mais antigas do delta do Nilo, arqueólogos descobriram recentemente os restos de um templo. As escavações revelaram uma série de colunas em um salão aberto, que parecia fazer parte de um santuário importante da época.
Este local provavelmente foi dedicado ao culto de Wadjet, uma deusa da proteção e uma das divindades mais antigas do Egito, frequentemente representada como uma cobra. As ruínas indicam que o templo fazia parte de uma estrutura maior, possivelmente um complexo que abrigava práticas religiosas únicas. Essa descoberta é particularmente relevante para os historiadores, pois Buto desempenhava um papel fundamental como centro religioso e político, muito antes da unificação do Egito sob Narmer. Além disso, o templo revela detalhes sobre técnicas arquitetônicas que estavam em desenvolvimento antes da construção das grandes pirâmides e templos de Luxor. Embora o local ainda seja basicamente um amontoado de pedras e colunas, ele oferece pistas valiosas sobre a evolução da arquitetura e da religião egípcia. Número 4. O misterioso sarcófago negro. Em 2018, arqueólogos encontraram um enigmático sarcófago de granito negro em Alexandria, enterrado a 5 metros de profundidade. O sarcófago, que pesa cerca de 30 toneladas, causou comoção, pois muitos acreditavam que ele poderia conter os restos de Alexandre, o Grande. Após dias de trabalho cuidadoso para abrir a tampa, os arqueólogos foram recebidos com um cenário bizarro. 3 esqueletos flutuando em uma poça de água marrom, possivelmente esgoto que havia infiltrado ao longo dos anos. Além dos restos humanos, a análise do sarcófago revelou que o líquido continha traços de mercúrio e outros elementos, levantando a hipótese de que o sarcófago tenha sido selado com técnicas protetivas. Embora não tenha sido o túmulo de Alexandre, esta descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. Como quem eram esses indivíduos e por que foram enterrados em uma estrutura tão grandiosa e peculiar? A análise continua, mas a abertura do sarcófago gerou receio entre a equipe por causa da famosa maldição das múmias. Até agora, nenhum efeito misterioso foi relatado, pelo menos nada ainda. Número 3. A múmia grávida. Uma descoberta emocionante e emocional aconteceu em Varsóvia, na Polônia, onde uma múmia egípcia que havia sido transportada para o Museu Nacional foi identificada como a primeira múmia grávida do mundo. Durante muito tempo, acreditava-se que o corpo pertencia a um sacerdote, mas novos exames de radiografia e tomografia computadorizada revelaram que era, na verdade, uma mulher, e que ela estava grávida de aproximadamente 28 semanas. Esta múmia remonta ao século I a.C., e as circunstâncias exatas de sua morte permanecem um mistério. O estudo da múmia grávida oferece um olhar raro sobre as condições de saúde das mulheres na antiguidade. Os cientistas notaram que a preservação do feto era algo que raramente ocorria, e acreditam que os antigos embalsamadores talvez nem soubessem que a mulher estava grávida. Esta descoberta não apenas amplia nosso conhecimento sobre a prática da mumificação, mas também sobre a vida e as condições médicas das mulheres no Antigo Egito. Número 2. A tatuagem mais antiga. Tatuagens podem ser comuns hoje em dia, mas já eram uma prática popular há 5.000 anos no Egito. Em 2 corpos mumificados, os arqueólogos descobriram o que são as tatuagens mais antigas do continente africano. Em um dos corpos, as imagens de um touro selvagem e um carneiro foram tatuadas no braço, enquanto no outro, padrões em forma de S cobriam o ombro e o braço. Esses desenhos foram revelados por meio de tecnologia de infravermelho, já que estavam profundamente desbotados. Essas tatuagens indicam que a prática de marcar o corpo com tinta era utilizada tanto por homens quanto por mulheres, ao contrário da crença inicial de que as tatuagens eram apenas para sacerdotisas. Estudos sugerem que essas tatuagens poderiam ter significado espiritual ou social, talvez indicando status, proteção ou mesmo servindo como amuletos. O uso de tatuagens como forma de expressão e proteção demonstra que o simbolismo corporal é uma prática cultural antiga e amplamente difundida, desafiando ideias preconcebidas sobre a arte corporal. Número 1. 30 caixões de madeira antigos. E para finalizar, temos uma das descobertas mais extraordinárias e grandiosas dos últimos anos. Em 2019, 30 caixões de madeira foram encontrados em Luxor, selados e perfeitamente preservados. Esses caixões, que datam de cerca de 3.000 anos atrás, estavam empilhados em uma câmara secreta e continham múmias intactas, com inscrições e pinturas ainda vibrantes. Essa descoberta foi particularmente emocionante porque os caixões foram encontrados exatamente como foram deixados, sem terem sido tocados por saqueadores, uma raridade. Além da beleza dos caixões, esta descoberta permitiu que os arqueólogos observassem mais detalhes sobre o processo de mumificação, a escolha de materiais e os rituais associados.
Cada múmia foi encontrada em uma posição específica. Por exemplo, as mãos das mulheres eram deixadas abertas, enquanto as dos homens estavam fechadas em punhos. Esta diferença possivelmente representa funções simbólicas no além, como a preparação para tarefas específicas. Luxor continua sendo uma mina de ouro para descobertas arqueológicas. E esses caixões, preservados tão cuidadosamente, são uma prova de que ainda há muito a aprender sobre o Antigo Egito. Essas descobertas no Egito não apenas ampliaram nosso entendimento sobre o mundo antigo, mas também nos lembram do quão avançada era essa civilização em termos de tecnologia, espiritualidade e arte. Qual delas mais chamou sua atenção?